Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais interessantes e passar para vocês durante a última semana. O Resumo News de hoje vai te contar o que rolou entre os dias 26 de setembro e 2 de outubro de 2020. Vamos lá, antes de começar o Resumo News que está sendo gravado neste dia 2 de outubro, o dia mais quente em São Paulo nos últimos 70 anos, eu vou lembrar você de algumas coisas. Primeiro, compartilha este podcast com os seus amigos, porque é muito importante pra gente. Segundo, esse podcast ele é semanal, mas não é de domingo a sábado que a gente faz a nossa seleção. Não, a seleção é de um sábado pra sexta, porque eu gravo na sexta e sai no sábado. Então acaba que essa é a gama de seleção. Mas antes de começar com o Brasil ou com o mundo, eu vou comentar um pedido da Maria, uma inscrita, uma seguidora do Resumo ETEC, que entrou em contato com a gente na página do Instagram, @ResumoETEC. Se você ainda não nos segue, tá cometendo um erro, tá lá, você pode seguir a gente. Ela entrou em contato com a gente pela DM do Resumo ETEC e a gente vai responder sobre a questão da hashtag Salve o Etim. Vamos lá, vamos por partes, né? Ela mandou um vídeo pra gente, eu assisti o vídeo umas 3 vezes, 4 vezes, anotei mais ou menos o que dava pra comentar. Basicamente, o que consiste, né? Alguns alunos da ETEC Lauro Gomes, a ETEC Lauro Gomes que fica no ABC Paulista, é importante frisar, eles começaram uma campanha chamada hashtag Salve o Etim. Isso faz mais ou menos 2 semanas, né? Então já faz um tempinho, não foi ontem, não foi durante essa semana, faz mais ou menos umas 2, 3 semanas. Eles começaram essa campanha falando sobre o sucateamento da educação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a educação está sendo deixada de lado, está sendo sucateada, obviamente. Então, o Grêmio Estudantil da ETEC Lauro Gomes foi reclamar, postou vídeo no YouTube, no Twitter, coisa e tal. Eu assisti o vídeo, basicamente eles estavam falando que a ETEC Lauro Gomes, que é administrada pelo Centro Paula Souza, o CPS, uma autarquia do governo de São Paulo, que a ETEC, né, na pessoa do Centro Paula Souza, está querendo acabar com o Etim. O primeiro ponto é que isso é verdade. Na verdade, não é que a ETEC e que o Centro Paula Souza esteja querendo acabar com o Etim. O Etim vai acabar. E não se sabe ainda exatamente quando, mas eu tenho um chute que não passa de 2022. Vai acabar o Etim. Só que esse movimento não é de agora. Não o movimento dos alunos da Lauro Gomes, isso é sim. Mas o movimento do fim do Etim, né? Eles falam muito do ensino integral. Esse ensino nas ETECs, ele vem sendo modificado desde 2018, quando foi aprovada a nova base comum curricular e a reforma do ensino médio. Quando rolou isso aí, o número de horários, né, as horas que cada curso, cada escola poderia utilizar, mudou, né? Então, acaba que, de acordo com a nova base comum, né, com o novo ensino médio, não estaria correto, segundo o novo ensino médio, um curso com, 1.600 horas por ano, igual um curso de mecatrônica, por exemplo, que é bastante longo. Então, o Etim está sendo substituído aos poucos pelo tal novo TEC, MTEC, que depende aí qual é o nome que está sendo adotado em cada ETEC. Também tem uma coisa interessante, né? Primeiro que no vídeo falaram que as ETECs em todo o Brasil estão sofrendo com isso. Isso é relativo porque não tem ETEC em todo o Brasil, só tem ETEC no estado de São Paulo. O Centro Paula Souza é uma autarquia do governo de São Paulo, então só tem aqui no estado de São Paulo. Mas algumas ETECs trabalham muito com o Etim, e aí o Etim acaba por não acabar. Como é que funciona? Basicamente, os cursos que são fechados são os que têm alta evasão e que tem pouco interesse na prática, né? Então, vou citar como exemplo o da Martin Luther King, o curso de marketing noturno. O curso de marketing noturno estava para acabar, porque ninguém se matriculava, não tinha interesse do público. Então acaba que não faz muito sentido a ETEC manter os gastos com o curso para uma turma não completa, ou uma turma que se forma e sai antes de terminar o curso, né? Não faz sentido a ETEC manter. Aí eu confesso que eu não sei qual é a realidade da ETEC Lauro Gomes, eu não sei qual é a influência do Etim, eu não sei qual é a procura do Etim lá,
mas, por exemplo, em algumas ETECs aqui do estado de São Paulo, ainda não foi planejado essa mudança do ETIM. Tem uma notícia do São Bernardo do Campo.info, é um site, né, que tem notícias sobre o ABC. Então, basicamente, é uma notícia do dia 16 de setembro, então faz um tempinho já que isso rolou, sobre essa questão da Lauro Gomes e do ETIM. Basicamente tem uma carta aberta à população que foi elaborada por professores da ETEC Lauro Gomes, também tem textos do pessoal da ETEC Lauro Gomes, mas eu vou focar em duas falas, né? A primeira do Guilherme Boulos, ele disse, abre aspas, no seu Twitter, abre aspas, Dória se orgulha de se dizer que São Paulo é o primeiro estado a ter feito a reforma do ensino médio aprovada por Temer. Para os alunos da ETEC Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo, a reforma foi enfiada goela abaixo e significa redução de 800 horas na carga horária. O Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza, o Sinteps, disse que tem falta de sensibilidade no posicionamento da autarquia ao Centro Paula Souza. E o Centro Paula Souza disse, foi procurado pela reportagem, né? E disse que o número de vagas vai ser ampliado, que a carga horária dos professores não vai mudar em relação à alteração de carga horária dos professores e que os alunos atuais não serão impactados pelas futuras readequações. O que vai acontecer na prática? Eu vou fazer um discurso bem prático aqui, gente. Eu não vou fugir muito do que vai acontecer. Eu duvido muito que a ETEC Lauro Gomes, por si só, consiga modificar toda a situação do Centro Paula Souza. Então, o que eu acho que vai acontecer? Vai acabar o ETIM, em algum momento vai acabar. A gente gosta muito do ETIM, eu gosto de ter feito o ETIM. Enfim, meu TCC tá aí, eu gostei muito do período na ETEC. Mas uma hora vai acabar, porque a reforma do ensino médio foi aprovada, não tem o que fazer quanto a isso. E eu tô falando bastante, então eu vou fugir desse tema logo. Então a questão é, quem já tá na ETEC não vai sofrer com isso. Quem vai entrar, talvez. E aí não tem o que a gente possa fazer. Esperar para ver se vai rolar alguma reviravolta no Centro Paula Souza, porque é muito provável que acabe o ETIM. Bom, então é isso. Obrigado a Maria que mandou essa dúvida. Vamos para as notícias ao redor do mundo. E aí, você que está escutando no YouTube, deixa o like aí! Brasil! Começando a cobertura de Brasil, parece que já faz 3 meses, mas foi no sábado que rolou aquele desfile de biquíni nas ruas do Leblon, que teve briga, que teve aquela treta no Leblon, não, aquela treta no Leblon, que tava uma mulher passando de biquíni dentro do carro, uma outra mulher jogou um copo nela, foi uma coisa louca, né? Eu não vou explicar essa treta, eu só queria contar que ela aconteceu no sábado. E o vídeo é muito interessante, né? Enfim, a mulher que agrediu a outra, ela já jogou o copo, falou que as duas moças que estavam no carro estavam fazendo preliminares, parecia um filme pornô bem na nossa frente, de camarote. Mas agora, pra valer, a primeira notícia do dia 26 de setembro de 2020 é de que nas eleições de 2020 o Brasil bateu o recorde, né, de candidatos inscritos. São mais de 517 mil pedidos registrados, que é o maior número da história das eleições brasileiras. O prazo terminou no sábado e esse número ficou aí 517.786 solicitações, porém desse número, né, nem todos foram deferidos, foi o tanto de inscrições, não todos que foram confirmados. Enfim, o TSE ainda levou uns dias, tal. Em 2016, por exemplo, o tribunal recusou 5% dos pedidos, então você pode ver que não é muita coisa. Essas eleições de 2020, mesmo com a pandemia, vão reunir bastante candidatos, bastante gente nas urnas. Mas aí, continuando no tema das eleições, também no dia 26, o Estadão com o UOL noticiaram que uma filha do Celso Russomano e o genro dele são acusados por um esquema de pirâmide. Enfim, ele que está liderando as pesquisas à Prefeitura de São Paulo, como sempre, né? Ele sempre cai no final, mas ele é um grande cavalo paraguaio, enfim. A gente já vai falar de intenção de voto, de pesquisa, mas essa reportagem procurou
a campanha do candidato do Republicanos, né, o Celso Russomano. Também procurou os 3 advogados que representam a filha e o genro dele na justiça, em 6 ações, né? Na verdade, eles respondem pelo menos 18 processos na justiça pelo esquema da pirâmide, né, que é o golpe que as pessoas investem dinheiro na empresa em troca aí de lucros que não vem, né? Se você assistiu The Office, você sabe o que é esquema de pirâmide. Em 6 ações, a justiça, dessas 18, né, em 6 ações, a justiça já julgou procedente a reclamação das vítimas, que estão aí cobrando um prejuízo de quase 5 milhões. Quem são as vítimas? Donas de casa, engenheiro, piloto, psicóloga, médico, comerciante, funcionário público, que transferiram aí valores entre 10 mil e 1 milhão a partir de 2017, em troca de retornos fixos entre 1,5% e 4% ao mês, que é um número assim muito absurdo. Então, tá na cara que é golpe. Também no dia 26 de setembro de 2020, o Procurador-Geral da República pediu, a Procuradoria-Geral da República, né, pediu que o STF abrisse um inquérito contra o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, por homofobia. Sim, esse pedido, né, no caso, ele é assinado pelo Vice-Procurador-Geral da República. Não é o Augusto Aras. Alberto Aras seria um nome legal. Não é o Augusto Aras, é o Humberto Jacques de Medeiros. E ele se baseia numa entrevista do Milton Ribeiro ao Estadão, que saiu na quinta-feira passada, né? Não ontem, no dia da gravação, que é sexta. É na outra quinta-feira. O ministro ele foi questionado sobre educação sexual na sala de aula e disse que era um tema importante para evitar a gravidez precoce, mas que não era necessário discutir questões de gênero nem a homossexualidade, que ele atribuiu a, abre aspas, famílias desajustadas. Vou abrir aspas aqui para o Milton Ribeiro. Acho que o adolescente, que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo, tem um contexto familiar muito próximo. Basta fazer uma pesquisa, são famílias desajustadas, algumas falta atenção do pai, falta atenção da mãe. Vejo um menino de 12, 13 anos optando por ser gay, nunca esteve com uma mulher de fato ou com um homem de fato e caminhar por aí. São questões de valores e de princípios. Então a gente vê claramente o ministro da Educação sendo homofóbico. Não tem nem o que dizer. Enfim, o STF abriu esse inquérito, provavelmente não vai dar nada, porque, enfim, ele é do alto escalão do governo, mas assim, muito claro. Primeiro, usando homossexualismo, a frase, né, esse termo homossexualismo, que ismo é um sufixo utilizado para doenças, né, então, enfim, tudo errado. Aí a gente pula pro dia 28 de setembro de 2020, em que o Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, que teria, assim, como objetivo proteger os negros, né, ele defendeu um post da Bia Kicis, que é uma deputada bolsonarista, com uma piada racista. Eu não vou repercutir muito, né, ele chama a imprensa de extrema imprensa, né, mas enfim. Ele também falou que a Magazine Luiza, que postou aquele negócio de trainee, aquele sistema de seleção só para candidatos autodeclarados pretos, né? Ele falou que isso é racismo também, e ele aplaudiu esse meme que claramente tem um viés racista. Claro que você não tá conseguindo ver, mas se você jogar no Google você vai conseguir ver Bia Kicis racista. Vocês vão ver que basicamente é o Sérgio Moro com uma blackface, né? Que é basicamente a pintada para parecer mais escuro a pele dele como ela é realmente, né? E aí basicamente fica chamando ele de desempregado, né? Falando que ele é, enfim, é muito nojento. Também no dia 28 de setembro, porque a gente só fala de desgraça no Brasil, né? Também no dia 28 de setembro teve a notícia da semana, na minha opinião, que é quando o ministro Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, ele aprovou a extinção de algumas regras que protegiam manguezais, com um conselho aí de meio ambiente, né, dele, que é controlado majoritariamente por ministérios e membros do governo federal. O Ricardo Salles, ele aprovou isso aí, né? A extinção de 2 resoluções que delimitavam as áreas de proteção permanente, que são as APPs de manguezais e de restingas do litoral brasileiro. Essa revogação abriu até espaço para especulação imobiliária nas faixas de vegetação. Então, basicamente, ele tirou essa área de proteção para rolar especulação imobiliária e as pessoas começarem a produzir lá, construir coisa em cima, enfim.
E aí o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é presidido pelo Salles, revogou também uma resolução que exigia o licenciamento ambiental para projetos de irrigação. Também aprovou também uma nova regra que é para permitir que materiais de embalagem e restos de agrotóxicos possam ser queimados em fornos industriais para serem transformados em cimento. Que aí essa regra substitui as regras que determinavam o descarte ambiental desse tipo de material. E aí isso aconteceu e algumas horas depois o Ministério Público recorreu ao TRF1 para afastar o ministro Ricardo Salles do cargo. Até o momento do fechamento dessa edição do Resumo News, o Ricardo Salles não foi afastado. Isso aí ainda não rolou. Mas basicamente o TRF1 recebeu, né, um recorrimento do Ministério Público para afastar o ministro Ricardo Salles. No dia 29 de setembro, o Guilherme Boulos, que é candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, ele falou com o G1 e foi lá. Adivinha onde ele foi? Ele foi em Guaianazes, aqui do meu lado, aqui é onde eu moro, né? Ele veio aqui em Guaianazes e aí ele conversou com o pessoal, ele fez campanha, coisa e tal. E aí ele disse, abre aspas, aqui em Guaianazes não tem uma sala de teatro, aqui não tem uma única sala de cinema, as bibliotecas estão sucateadas e sem investimento. A Casa da Cultura, que é um equipamento importante da região para centralizar e fomentar projetos culturais, recebe R$20 mil por mês em um dos bairros mais populosos da cidade. Ele prometeu que se ele for eleito, ele vai investir 3% do orçamento da cidade em cultura, principalmente nas periferias. Ele estava andando lá na rua Salvador Giannini, que é no centro de Guaianazes, não onde eu moro mais onde o Judas perdeu as botas, né? Enfim, mas eu quis abrir esse período, né, para falar dessa questão do Guilherme Boulos, que ele também falou sobre renda solidária, inclusive, abrindo aspas de novo pro cara, a nossa principal proposta para poder fazer que na cidade mais rica do Brasil e da América Latina ninguém precise revirar lixo para comer, já a partir de janeiro, garantir a implantação de uma renda solidária para todos os trabalhadores pobres da cidade que estão desempregados e não têm condição de se garantir. E aí a questão é assim, esse programa, ele nunca prometeu ser absolutamente isento em tudo, até porque é um programa opinativo, não é um programa jornalístico, eu não sou jornalista, então é um programa opinativo. Eu vou votar no Boulos. E eu digo isso porque eu acho muito legal esse tipo de visão para o local afastado do centro, né? A gente vê poucos políticos vindo até a zona leste de São Paulo, por exemplo, da cidade de São Paulo, e fazendo esse tipo de trabalho, né? E é meio revoltante, você mora aqui, pô, não tem um cinema pra você ir, o cinema mais próximo é em outro bairro, sei lá, 1 hora de casa, entendeu? É uma coisa que a gente sente falta. E assim, eu espero que quem for eleito neste ano, né, ele abra os olhos para a periferia, porque a periferia é o que move esse país. Agora a gente pula pro dia 1º de outubro de 2020, quando o Arthur Duval, vulgo Mamãe Falei, eu vou chamar ele de Mamãe Falei, eu não consigo chamar ele de Arthur Duval. Enfim, o Mamãe Falei, ele recebeu um pedido da justiça que mandou, na verdade um pedido não, uma ordem judicial que mandou ele tirar do ar ataques ao Padre Júlio Lancelotti. Se você não conhece o Padre Júlio Lancelotti, você tá muito errado, porque é talvez o melhor brasileiro do mundo, que cuida de pessoas em situação de rua lá na região central de São Paulo, né? Então, a Justiça Eleitoral determinou que essas publicações do Mamãe Falei falando mal do Padre Júlio Lancelotti sejam retiradas. Ele fez críticas e fez ataques ao Júlio Lancelotti. Ele chegou até a qualificar o Lancelotti como cafetão da miséria e acusou ele sem provas de que ele fomentaria o tráfico na região central da capital paulista. E é muito, assim, você tem que ser muito podre pra falar mal do Padre Júlio Lancelotti, né? Porque o que ele faz de trabalho humanitário é o verdadeiro... Se o cristianismo não fosse... não tivesse todos os problemas que ele tem, né? Enfim, o cristianismo seria encarnado no Padre Júlio Lancelotti, que é uma pessoa muito bem. Aí o Arthur Duval, ou o Mamãe Falei, ele disse que isso é censura e que ele quer continuar falando mal do Padre Júlio Lancelotti em paz. Só que agora é legal porque ele não pode falar o nome do padre, senão ele vai ter que pagar multa. Então basicamente, se ele falar o nome do padre em público, ele vai pagar multa.
o que eu acho muito legal. Também no dia 1º de outubro, o Bolsonaro confirmou a escolha do Cássio Nunes Marques pro STF. Então, ele assumiu essa vaga que estava aberta na corte, né? O Celso de Mello se aposentou. E aí, numa entrevista à CNN Brasil, o presidente disse que o Cássio seria indicado, que o nome dele vai sair no Diário Oficial da União na sexta-feira, ou seja, hoje, no dia da gravação desse podcast. E aí você me pergunta, Matheus, o que tem que o Bolsonaro indicou o cara para o STF? Bom, a indicação ao STF, quando acontece a posse de um juiz no Supremo Tribunal Federal, essa posse é vitalícia. Então o cara, ele vai poder exercer esse papel até o final da vida dele, né? Até ele se aposentar. Então, no caso, é o Jair Bolsonaro colocando um juiz, né? Uma pessoa do direito da laia dele, né? Que vai ficar durante vários mandatos. Não vai ser durante apenas o mandato Bolsonaro. Mas continuando em Bolsonaro e voltando para o dia 30 de setembro, o presidente Bolsonaro ele atacou o Joe Biden, que é candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos. Inclusive teve um debate legal aí entre o Biden e o Trump. Eu não vou repercutir aqui porque, enfim, é muito baixo nível. Mas enfim, o Bolsonaro atacou o Joe Biden pela fala do Joe Biden, que ele disse que poderia organizar 20 bilhões, inclusive, de dólares, que equivale a mais ou menos 110 bilhões de reais, para a Amazônia, junto a outros países. E aí o Bolsonaro ficou bravo. Ele citou que o Biden ele está cobiçando a Amazônia, que os países estão cobiçando, estão com inveja da Amazônia. Ele disse também que não vai aceitar suborno. O Bolsonaro, numa publicação do Twitter dele, disse que o Brasil mudou e também que o presidente da República, no caso ele, diferentemente da esquerda, não aceita mais subornos que são criminosas demarcações ou infundadas ameaças. Vou abrir aspas aqui pro Jair Bolsonaro. A cobiça de alguns países sobre a Amazônia é uma realidade. Contudo, a externação por alguém que disputa o comando do seu país sinaliza claramente abrir mão de uma convivência cordial e profícua. Custo entender como o chefe de Estado que abriu plenamente a sua diplomacia com os Estados Unidos, depois de décadas de governos hostis, tão desastrosa e gratuita declaração. No caso eu dei uma gaguejada. Mano, tá na cara que não foi o Bolsonaro que escreveu isso aqui, né? Porque tá muito bem escrito, não foi ele que escreveu, mas enfim. Ele disse também, lamentável, senhor Joe Biden, lamentável. Voltando, ou melhor, continuando no dia 30 de setembro, uma notícia muito boa. O governo de São Paulo assinou um contrato com a Coronavac para ter 46 milhões de doses dessa vacina chinesa. Segundo o acordo, São Paulo vai receber essas 46 milhões de doses até dezembro e tudo vai ser desenvolvido no Instituto Butantan. O contrato foi assinado durante uma entrevista no Palácio dos Bandeirantes, né? Tinha o Dória, o diretor do Butantan, o Dimas Covas, que é o diretor do Butantan, né? E o Wen Meng, que é o vice-presidente mundial da Sinovac, que está produzindo aí a vacina. Vou abrir aspas aqui pro João Dória. Vamos assinar aqui o contrato de fornecimento dessas 45 milhões de doses da vacina e também a transferência dessa tecnologia do Sinovac para o Instituto Butantan, que muito em breve estará produzindo a vacina aqui na nova fábrica da vacina do Butantan. Das 46 milhões de doses, 6 virão da China prontas e outras 40 milhões serão produzidas em São Paulo pelo Instituto Butantan. E aí, no dia seguinte, a Anvisa começou a primeira análise de dados da vacina contra a Covid-19 no Brasil em progresso, que pode acelerar esse registro. Só que aí é a vacina da AstraZeneca, que tem a parceria com a Universidade de Oxford. Essa vacina ela submeteu os seus dados para a agência reguladora de saneamento... Peraí, esqueci. A agência reguladora a agência sanitária do Brasil. Meu Deus do céu, eu vou morrer. Nossa, deu um branco muito louco, enfim. Aí acabou que essa agência governamental recebeu da AstraZeneca a solicitação para analisar os estudos que já produziu. E aí utilizou, inclusive, um expediente chamado de submissão contínua, que foi criado pela Anvisa. Então a agência ela reduziu a exigência de documentação inicial, diminuiu a burocracia, simplificou o processo para análise e agora vai analisar essa vacina para o coronavírus. Inclusive a farmacêutica britânica AstraZeneca,
ela está desenvolvendo essa candidata à vacina contra a Covid com a Universidade de Oxford. E no Brasil, esse imunizante vai ser produzido pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Então a gente tem, pelo menos ativamente, 2 vacinas sendo produzidas aqui no Brasil, que é a da Fundação Oswaldo Cruz, a da de Oxford e a vacina chinesa produzida no Instituto Butantan. Lembrando que esse pedido de análise junto à Anvisa é um passo inicial para que seja autorizada a aplicação dessa vacina no Brasil. Só que calma, não vai lamber poste ainda é preciso que sejam terminados, né, os testes clínicos que ainda estão em andamento. As últimas notícias de Brasil, a primeira é da pesquisa Ibope de intenção de voto para a prefeitura do estado de São Paulo, na prefeitura da cidade de São Paulo, no caso, né, não tem prefeitura do estado. Nessa pesquisa que saiu hoje, dia 2 de outubro, temos o Celso Russomano do Republicanos com 26%, liderando o Bruno Covas do PSDB com 21%, atrás dele o Guilherme Boulos do PSOL com 8%, Márcio França com 7%, e aí um monte de candidato com 2%, 1%, tipo Mamãe Falei, Joyce Hasselman, Orlando Silva, Vera Lúcia, tem bastante coisa. Só que aí se você dá uma olhadinha na pesquisa de uma forma mais interessante, né, de uma forma mais específica, por exemplo, o Celso Russomano, ele é o preferido das pessoas mais pobres, o que é muito estranho, mas enfim, ele também se destaca entre os evangélicos e entre os paulistanos que têm pelo menos ensino médio. O Bruno Covas se destaca entre os mais velhos, e o Guilherme Boulos se destaca entre os eleitores que não são nem católicos nem evangélicos. Ele atinge cerca de 16% das intenções de voto nesse perfil. Sobre rejeição, o Bruno Covas tem 31% de rejeição, o Celso Russomano 27%, Levi Fidelix 21%, Joyce Hasselman 19%, Guilherme Boulos 17%, a partir daí todo mundo com menos de 15%. Aí uma pesquisa espontânea interessante, o Ibope perguntou da intenção de votos espontânea, que é quando o eleitor não lê os nomes, ele só responde. 9% disseram Bruno Covas, 6% Russomano, 5% Guilherme Boulos, 2% Márcio França e o resto aí não interessa. A pesquisa tem 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Também de hoje, dia 2 de outubro, a Lava Jato reconheceu, né, a Justiça reconheceu a legalidade das palestras do ex-presidente Lula e liberou parte dos valores e bens bloqueados por ele. Basicamente, a decisão que saiu dia 24 de setembro é da juíza Gabriela Hart, da 13ª Vara Federal de Curitiba, é referente, no caso, a um recurso da defesa da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que quando ela ainda era viva, que Deus a tenha, né, sobre a liberação de metade dos ativos financeiros bloqueados. Basicamente, por que isso aconteceu, né? A juíza citou que a PF investigou a suspeita de ilicitude sobre os valores recebidos pelo Lula a título das palestras. Então, basicamente, estavam falando que ele estava recebendo demais por palestras, que, enfim, tinha alguma coisa estranha. E aí, a Gabriela Hart citou a conclusão da PF em dezembro do ano passado pela falta de indícios de prática de crime. Então, basicamente, não tem provas. E aí concordou sobre a ausência de provas suficiente para embasar, e aí arquivou, né, no caso, esse processo. A decisão, no caso, ainda cabe recurso e por isso os valores não foram desbloqueados ainda. Ao redor do mundo. Falando agora de mundo, uma pesquisa do dia 28 de setembro de 2020, na verdade foi repercutido no G1 no dia 28 de setembro, uma pesquisa que diz que 83% dos jovens estão se sentindo pressionados por causa da pandemia, sobre aí o futuro acadêmico das pessoas. Essa pesquisa se chama Nova Realidade da Educação, foi feita pela Inteligência de Mercado da Globo, em parceria com o Instituto Toluna. Divulgado nessa segunda-feira, na última segunda-feira, dia 28. Foram ouvidas 1.500 pessoas acima de 16 anos. Apesar das dificuldades nesse período, 94% dos entrevistados afirmaram que querem continuar estudando. Entre aqueles que desistiram de estudar, 68% pretendem voltar às aulas. 84% acreditam que o diploma é valorizado pelas empresas e 87% afirmam que o ensino superior é essencial para conseguir um bom emprego. Entre os jovens brasileiros de 15 a 17 anos, cerca de 30% não estão matriculados no ensino médio.
Antes da crise sanitária, mais da metade, ou seja, 52,6% dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não havia concluído a educação básica, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Mas por que você colocou isso em mundo, Matheus? Que você não colocou isso nas notícias sobre o Brasil? Bom, vamos lá. Basicamente, esse é um mal que está assolando todo o mundo, né? E eu acho muito interessante a gente pensar nisso numa perspectiva global mesmo, né? Porque basicamente essa situação de pandemia, ela faz com que a gente fique em casa tendo que pensar no nosso futuro. É uma coisa muito complicada, porque as pessoas que têm algum tipo de problema, que tem alguma dificuldade maior, que tem algum medo, que tem alguma ansiedade maior, essas pessoas sofrem, né? Então a situação de pandemia, ela comprovadamente, agora com a pesquisa, comprovadamente pressiona as pessoas. Você que se sente pressionado, você que está se cobrando bastante, calma. Bom, no dia 27 de setembro, voltando um diazinho aí, um juiz dos Estados Unidos barrou temporariamente a decisão do governo Trump de proibir os downloads do TikTok. Então aí, esse juiz de Washington bloqueou essa ordem do governo. A medida entraria em vigor no domingo, dia 27. E aí o juiz distrital dos Estados Unidos, o Carl Nichols, ele concedeu uma liminar solicitada pelo proprietário do TikTok, o ByteDance, para permitir que o aplicativo permanecesse disponível nas lojas de aplicativos dos Estados Unidos. Porém, por outro lado, ele se recusou, nesse momento, entre aspas, a bloquear restrições adicionais do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, que vão entrar em vigor no dia 12 de novembro. Isso de acordo com a notícia Reuters. Então, o Carl Nichols, ele se recusou a bloquear essas restrições, mas concedeu a liminar para permitir com que o TikTok continue nas lojas de aplicativos. Essas restrições, elas são mais abrangentes, e aí incluem qualquer provisão de hospedagem internet que habilite o funcionamento ou otimização do aplicativo dos Estados Unidos. Então aí com isso o TikTok deixaria de funcionar nos Estados Unidos em novembro. Essa limitação só vai passar a valer caso um acordo entre a chinesa ByteDance e as empresas americanas Oracle e Walmart não seja aprovado pelo governo Trump e pelo governo chinês. Falamos de governo chinês, falamos de Donald Trump. E o Donald Trump, que é autodeclarado bilionário, aparentemente passou 10 anos sem pagar imposto de renda. Uma matéria do BBC muito completa diz que o Donald Trump pagou apenas $750, que é mais ou menos R$4.000 em imposto de renda federal, tanto em 2016, no ano que ele concorreu à presidência dos Estados Unidos, quanto no seu primeiro ano na Casa Branca. Isso de acordo com o jornal americano The New York Times. O New York Times, ele também afirmou que obteve esses registros fiscais do Trump ao longo de 2 décadas. Também afirmou que não pagou nenhum imposto de renda em 10 dos 15 anos. O Trump não pagou nenhum imposto de renda em 10 dos últimos 15 anos. Esses registros revelam, abre aspas, perdas crônicas e anos de elisão fiscal, que é o uso de meios legais para evitar o pagamento de imposto, do Donald Trump. O Trump disse que é fake news. Obviamente, fake news. Enfim, vou abrir aspas aqui pro Donald Trump. Na verdade, eu paguei impostos e vocês verão isso, né? Assim que minhas declarações de impostos, que estão sob auditoria, há muito tempo. O IRS, que é o Internal Revenue Service, que é a Receita Federal Americana, ele disse que esse órgão não trata ele bem, eles tratam ele muito mal. E aí, em um processo público, o Trump disse que ganhou, né, pelo menos $434 milhões em 2018. E o jornal contesta isso, dizendo que a declaração de imposto mostra que o presidente tinha ficado no vermelho por cerca de 47 milhões, né, em perdas. A organização Trump fez coro ao presidente ao negar as alegações da reportagem. E o diretor jurídico da empresa, o Alan Gorton, disse ao New York Times, no caso, que a maioria, se não todos os fatos parecem ser imprecisos. E sim, a cobertura de mundo hoje ficou só no Donald Trump, porque a notícia mais bombástica da semana saiu na madrugada do dia de hoje. Inclusive, quem deu o furo foi o Shams Charania, né, que é um insider da NBA, enfim. Donald Trump e Melania Trump, sua esposa, testaram positivo para coronavírus. Ele que tem 74 anos de idade, né, ele é de um grupo de risco, e isso no meio da campanha para reeleição.
né? Na Europa e na Ásia, o mercado financeiro reagiu mal à notícia do Trump com o Covid. Ele falou disso num tweet, né? Então ele tweetou: eu estou com coronavírus. Vou abrir aspas aqui pro tweet dele. Esta noite, Melanie e eu testamos positivos para a Covid-19. Começaremos nosso processo de quarentena e recuperação imediatamente. Vamos superar isso juntos. E aí a saúde do Trump já tem reflexos na campanha dele. Hoje, por exemplo, ele ia viajar para a Flórida, que é um dos estados mais fundamentais para a disputa presidencial nos Estados Unidos, e agora foi cancelado esse negócio, né? Basicamente, o vice dele, o Mike Pence, ele recebeu o resultado negativo para a Covid-19, então provavelmente ele que vai tocar. A Melania Trump, no perfil dela no Twitter, disse que está se sentindo bem e que já cancelou todos os próximos compromissos. E aí, como que isso vai impactar na campanha? Bom, vamos lá. O Donald Trump ele foi diagnosticado com essa Covid um mês antes da data da eleição presidencial dos Estados Unidos. Então, ele está enfrentando o Joe Biden. O Mark Meadows, que é o chefe de gabinete da Casa Branca, disse que ele tem sintomas leves, no caso do Donald Trump. E aí, ele não vai poder sair de casa. De acordo com o G1, alguns possíveis impactos na campanha do Donald Trump por exemplo, o pronunciamento à nação. Os assessores do Trump estão discutindo a possibilidade do presidente fazer um pronunciamento ao país. Aí mesmo com as regras que impedem aglomerações, o Trump estava participando de comícios, né? Agora ele não vai poder sair da Casa Branca. Ele ia para a Flórida, a viagem foi cancelada e o único compromisso que foi mantido na agenda do presidente é um telefonema. Ele tinha um comício programado para o sábado em Wisconsin, no Arizona também na segunda-feira, e vai ser tudo cancelado. E aí os eleitores eles podem ser lembrados do descaso do Trump com o vírus, porque agora ele pegou, né? Um consultor do Partido Republicano disse, abre aspas, é difícil imaginar que o diagnóstico não acabe com suas esperanças de reeleição. E aí isso pro New York Times, que é o que tá bem informado, né? O jornal também ouviu assessores do presidente na Casa Branca e o receio é que a doença do Trump faça com que os eleitores se lembrem que o presidente é um imbecil e não levou o vírus a sério. E também a quarentena na campanha acaba por atrapalhar. E aí isso muda na campanha do Joe Biden também, né? Porque o Trump fica falando que o Joe Biden tem uma saúde frágil, só que quem pegou o Covid foi o Trump. E também, agora, os democratas que estavam sendo cautelosos, né, estavam evitando eventos, aglomerações, agora o Biden, que já vinha sendo pressionado para intensificar essas ações, né, esses eventos, tem alguns democratas que já queriam começar uma campanha porta a porta. Tinha mais 2 debates nos Estados Unidos programados para os dias 15 e 22, que não vão acontecer, porque, na verdade, mais próximo, né, no dia 22 acho que vai rolar. Mas no dia 15 não vai rolar porque o Trump tá com Covid. Rapidinhas. André Surak faz campanha por Raíssa em A Fazenda e mostra que Misses Bumbum estão unidas. Conmebol anuncia que Sul-Americana 2020 terá fase de grupos. Em sanção da lei Sanção, Bolsonaro diz au para cão homenageado. Caminhão carregado com ração desce ladeira de ré e derruba a parede de casa no interior do Ceará. PMs são detidos em São Paulo por beber cerveja dentro da viatura durante o serviço. Bom, então é isso. Muito obrigado a você que acompanhou esse episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos. Se inscreve no YouTube se você estiver escutando no YouTube. Assina o feed se você estiver escutando em algum dos milhares de agregadores de podcast ao redor do mundo. Não esquece também de assinar o feed do outro podcast da família Resumetec de podcasts. Esse episódio já ficou longo, eu não vou ficar enrolando. É isso. Assista também os nossos outros vídeos. A gente tem bastante conteúdo. Nos siga nas redes sociais, tanto do Resumetec quanto do Resumo News, tanto nas nossas redes pessoais, que aí você pode entrar em contato com a gente, mandar sua dúvida, mandar sua sugestão, seu comentário, que a gente vai discutir, provavelmente de ler, sei lá, enfim. Então é isso, beijo pra vocês. Eu volto, você tá escutando no sábado, então eu volto no próximo sábado com as notícias da próxima semana. Beijo pra vocês. Tchau!